Preparem-se, aventureiros da biologia. Vamos mergulhar em um mundo microscópico, onde células travam batalhas épicas, e a memória não é privilégio da elite, mas um poder compartilhado por todos os defensores do corpo. Nossa jornada começa com a imunidade inata, a primeira linha de defesa, outrora considerada uma força bruta e genérica, mas que se revela um sistema astuto e cheio de truques. Nos primórdios da vida, bem antes de existirem reinos e classificações, a imunidade inata já dava as cartas. Imagine bactérias ancestrais, lutando contra invasores e aprendendo a reconhecer o que era eu e o que era outro. Essa batalha evolutiva deixou marcas em nosso DNA, que hoje se manifestam em mecanismos de reconhecimento que nos ligam a nossos parentes microscópicos. A prova disso? O sistema CGAS-STING, um guardião contra vírus, presente em bactérias, invertebrados e humanos, como um legado ancestral. O primeiro explorador desse universo foi Elie Metchnikoff, que em 1882 observou células que englobavam espinhos de rosa em larvas de estrelas do mar, os ancestrais de nossos glóbulos brancos. Desde então, descobrimos os receptores de reconhecimento de padrões, como os Toll-like receptors, que identificam invasores pela sua arquitetura característica. Mas essa não é apenas a história de quem ataca primeiro, mas de uma memória que transcende as paredes celulares. A ideia de que a imunidade inata é não específica ficou para trás. Ela é, na verdade, uma rede complexa de células, receptores e vias de sinalização. Pense numa orquestra, cada instrumento, célula, tem seu papel, mas a harmonia, a resposta imune, depende da interação entre eles. E o mais surpreendente, essa orquestra tem memória. A novidade que nos faz vibrar é a imunidade treinada, um fenômeno em que as células da imunidade inata, como macrófagos e células NK, não apenas reagem, mas aprendem com o passado. É como um atleta que se fortalece após cada treino, ficando mais preparado para o próximo desafio. Mas como isso acontece? Tudo começa com um treino. Um primeiro encontro com um invasor ou um sinal de perigo, ativando a energia da célula. Ela muda seu metabolismo, passando a queimar glicose como um foguete, um processo conhecido como efeito Warburg. Depois do combate, a célula entra em repouso, mas não sem deixar marcas. A epigenética entra em ação, modificando a forma como o DNA se expressa, como se ativasse chaves de memória que facilitam a resposta em um futuro encontro. A maravilha é que essa memória pode durar meses, até anos. E o segredo? As células tronco hematopoiéticas, as mães de todas as células do sangue, dentro da medula óssea. Elas também são treinadas, passando sua experiência às suas filhas, que entram em circulação, prontas para proteger o corpo. Imagine um exército de soldados, cada um com um manual de instruções melhorado, graças ao treinamento das suas origens. A medula óssea não é um mero depósito de células, mas um centro complexo de microambientes onde as células tronco hematopoiéticas se abrigam em nichos próximos a nervos, vasos sanguíneos e outros tipos de células como macrófagos e células T. É um local de constante comunicação onde sinais e mensagens governam a vida e morte celular. As células tronco hematopoiéticas são como carros de corrida, que ajustam o combustível dependendo da missão. Em repouso,
Elas usam a glicólise, a glutamina e os ácidos graxos para se manterem. Quando se diferenciam em outros tipos de células, seu metabolismo acelera usando a fosforilação oxidativa, como um foguete em decolagem. O ambiente hipóxico, ou seja, de baixo oxigênio, da medula óssea favorece a glicólise, um estado ideal para a autorrenovação das células tronco hematopoiéticas. As citocinas, como o interferon tipo primo, IFNA, e tipo SIG2, IFNG, são mensageiras que acendem a faísca da memória. O IFNA faz as HSCs entrarem em ação, preparando-as para o combate. O IFNG também ativa as células tronco para combater bactérias, mas se a exposição for prolongada, pode levar à exaustão. Até a IL-1, uma citocina pró-inflamatória, afeta o destino das HSCs, acelerando a diferenciação das células mieloides. As descobertas da imunidade treinada mostram que a vacina BCG, ao entrar na medula óssea, pode reprogramar as HSCs, tornando as células mieloides mais eficazes contra a tuberculose. O IFNG é um mestre de cerimônias desse treinamento, mas nem sempre é o único ator. O V-glucano, outro treinador poderoso, afeta as células via IFN tipo IN, moldando os neutrófilos para o combate. Mas há mais mistérios a serem desvendados. Como a imunidade treinada garante a proteção sem exaurir as HSCs? Onde as citocinas são produzidas na medula óssea, existe um perfil único de citocinas para cada tipo de treinamento. Como a epigenética das HSCs é mantida ao longo do tempo? A imunidade treinada é uma promessa para o tratamento de diversas doenças. Entender o metabolismo das células tronco pode abrir portas para manipular a resposta inflamatória na sua origem, controlando o equilíbrio entre a autorrenovação e a diferenciação. O futuro da medicina é aprender a dominar essa orquestra microscópica e usar o poder da memória inata a nosso favor. A saga imune está apenas começando, e com ela, a esperança de um mundo mais saudável.